Olá! Hoje é o nosso 8º vídeo e nós estamos falando sobre oração, baseados no versículo de 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. E hoje a gente gostaria de pensar junto, com vocês, qual seria o ingrediente que não pode faltar na oração. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5, do versículo 17 e 18, que eu vou ler para vocês, e a gente já vai começar a pensar sobre isso. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Em Mateus 21, versículo 22, é Jesus que diz assim: e tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Vamos orar? Paizinho Santo, nós bendizemos o Teu nome, Te adoramos por essa oportunidade bendita. Te pedimos que venha agora abrir a nossa mente e o nosso coração, para falarmos, Senhor, sobre oração e para entendermos o Teu querer. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Então, quando nós estamos falando em oração, e nesses dias, acho que mais do que em qualquer outro tempo que a gente tenha vivido, nós temos precisado estar meditando sobre esse assunto e praticando, a oração. Nós temos pedido a Deus saúde, paciência, nós temos pedido a Deus alívio espiritual, na hora da angústia, da ansiedade, e Deus certamente tem nos fortalecido. E Deus nos fortalece tanto espiritualmente como fisicamente. Existem até estudos médicos, que comprovam que as pessoas que têm fé e que oram, elas recebem sim uma diferença no seu corpo, mesmo quando elas estão enfermas, elas reagem diferente das pessoas que não têm fé. E muitas delas recebem milagres que os médicos não sabem explicar. Aí está o mistério da oração e o privilégio de poder orar e crer que Deus responde à nossa oração. Mas por que será que a oração nos fortalece? Existe um segredo? Existe um mistério? Certamente que sim. E a palavra de Deus, ela sempre nos revela coisas novas sobre a oração. Ela é, para nós, um manual de instrução para toda a nossa vida, principalmente para a nossa vida de oração. E quando nós estamos conectados com o nosso Pai em oração, certamente muitas coisas acontecem na nossa mente, no nosso espírito. Nós sentimos paz, nós sentimos descanso, segurança, nós sentimos que Deus está pronto a nos ouvir, sentimos a presença dEle, porque Deus é o nosso Pai Criador e Ele é um ser relacional, Ele gosta de estar conosco. Tanto gosta de estar com o ser humano, que quando Adão foi criado, e estava no paraíso, Deus comparecia sempre na viração do dia para estar ali com Adão conversando. Olha que coisa mais linda. E quando Adão pecou, mesmo assim Deus compareceu ao encontro. Mas quem estava culpado e estava com medo era Adão. Então Adão não compareceu, ele ficou escondido. E Deus então o chamou: vem Adão, vem falar comigo, por que você está escondido?
Então Adão veio e disse que estava com medo. Então, nós sabemos então que nós podemos contar com o amor, com a presença e com a disposição de Deus para nos ouvir em oração. Ele gosta de nos ouvir e Ele também sente prazer em nos abençoar. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque nós já vimos isso, né? Porque nós pedimos mal, nós não sabemos o que pedir. Então, Ele que sabe tudo o que é melhor para nós, Ele realiza a vontade dEle. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Também aprendemos isso na palavra. Por isso, a oração e a palavra de Deus precisam caminhar junto na nossa vida devocional. Que assim a gente aprende a orar e aprende a entender o que Deus espera de nós, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de orar, na nossa maneira de pedir socorro, não é verdade? E nós sabemos que quando nós estamos orando, a nossa posição é a melhor possível, que é a posição de criatura diante do seu Criador. É a nossa posição de filho diante do seu Pai amoroso. Aquele Pai que pergunta para nós, se vocês são maus, sabem dar boas coisas, quanto mais eu saberei dar boas coisas àqueles que me pedem. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia para que a nossa vida de oração seja uma vida mais completa, né? Que nós possamos entender como Deus age, como Deus tem prazer em nos ouvir, tem prazer em conversar conosco, porque a oração, por que a gente sai recuperado, né, do momento de oração? Porque Deus também fala ao nosso espírito, fala à nossa mente, fala ao nosso coração. Ele acalma os nossos sentimentos. Ele cura o nosso físico. Ele cura o nosso espiritual. Porque Deus tem todo o poder para isso. E com certeza Ele tem prazer em que nós entremos em sua presença. Na oração, nós treinamos duas coisas. Nós treinamos a paciência e a gratidão. A paciência, porque nós vivemos agora tempos em que tudo é muito rápido, é tudo tão fácil, né? A gente, quem é mais velho, sabe que às vezes quando a gente queria entrar em contato com alguém, um amigo, um parente, a gente escrevia uma carta, às vezes a carta levava 10 dias para chegar ao lugar, isso se fosse perto, e depois mais 10 dias para alguém mandar de volta uma resposta. Então era quase um mês de expectativa. Agora não, agora quando a gente abre o computador ou o celular e alguma coisa trava por alguns segundos, a gente já fica irritado, nervoso, porque nós vivemos na época do rápido, do depressa, mais do que depressa, né? Do imediato. E as coisas de Deus, o momento de Deus, não é como este século que nós estamos vivendo. É no tempo dele, é do jeito dele. E Deus Ele não é obrigado a fazer a nossa vontade imediata. Deus trabalha em nós e fará sim o melhor para nós no tempo certo, no tempo dele. E então a oração, ela tem essas qualidades, né, de nos deixar mais pacienciosos e também de fazer com que nós exercitemos a gratidão, porque, na verdade, a gente já deve agradecer. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente já deve imediatamente agradecer, porque certamente nós seremos abençoados naquele pedido.
mesmo que seja uma negativa de Deus, porque nós não temos consciência daquilo que é melhor para nós, mas Deus tem. Então, quando a gente pede, a gente já pode agradecer, porque certamente Deus nos ouvirá. É assim que a palavra nos ensina, né? E muitas vezes nós não temos essa visão por não conhecer as orientações que a palavra de Deus nos dá. E Deus sempre está a nosso favor, porque Ele é Pai amoroso. Na palavra de Deus, Ele mesmo afirma isso, que Ele tem prazer em nos atender, porque Ele é Pai amoroso. E então, a gente deve sempre lembrar, né, da palavra de Deus. Lá no Salmo 28, versículo 11, a palavra diz assim: o Senhor dá força a seu povo, o Senhor dá a seu povo bênção de paz. E nesses dias, né, claramente perturbadores, amedrontadores, nós temos que pedir a Deus aquilo que Ele, e só Ele, nesses dias tem para nos dar, que é a bênção de paz. Então, quando o seu coração estiver apertadinho, quando você estiver com medo, porque se existe alguém que não tenha passado momentos de medo e de tristeza nesses dias, essa pessoa deve estar fora do ar, não é verdade? Porque todos nós temos passado momentos bem complicados. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos dá força e Deus nos dá bênção de paz. Nós temos que crer nisso. Se você quiser marcar, está lá no Salmo 28, versículo 11. Outra coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus é saber que Deus quer interagir conosco. Se muitas vezes nós não conseguimos orar, o problema está em nós. Quem não comparece ao encontro somos nós, porque muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa dureza de coração, porque a palavra de Deus também nos ensina que o que faz muitas vezes Deus não ouvir a nossa oração é o nosso pecado. Assim como Adão, quando Deus chegou para conversar com Adão, ele fugiu porque ele começou a ter consciência do seu pecado. Assim, muitas vezes nós também, nós nos afastamos da presença de Deus e Deus então deixa de nos ouvir e nós deixamos de nos achegar a Ele em consequência do nosso pecado, do nosso afastamento de Deus, né? Então, a gente não deve se confundir com as coisas. Por isso, a importância da gente ler a Bíblia, da gente estudar sobre oração, para facilitar mesmo o nosso relacionamento com Deus, a nossa entrega dos nossos desejos, dos nossos medos, né? Das nossas dores, das nossas dúvidas, entregar a Deus. Mas para isso a gente tem que conhecer o nosso Deus, tem que conhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer. E muitas vezes a nossa falta de fé é justamente por não conhecer a palavra e também por não compartilhar a palavra, não é verdade? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes tem nos faltado justamente porque nós estamos distantes da leitura da Bíblia. Então a oração e a leitura da palavra, elas caminham junto. E como eu disse lá no começo, a gente ia hoje falar sobre um ingrediente que não pode faltar na oração. Que ingrediente será esse? Nós estamos conversando para a gente chegar a essa conclusão, né? De que existe um ingrediente
para alimentar a nossa fé, a nossa vida de oração e o nosso relacionamento com Deus. Ele, né, o Senhor nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida devocional. E a vida devocional, ela compreende também no estudo da palavra, não somente na oração, porque muitas vezes a gente nem sabe o que pedir, porque nós não conhecemos as promessas de Deus. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre. Mas eu sei o que Deus fala na palavra, eu sei o que esperar do Senhor Deus. Então, a leitura da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras é muito importante para a nossa vida de oração, para a gente ter certeza que está fazendo a coisa certa. E as orientações estão na Bíblia, né? Graças a Deus que estão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, ele afirmou em uma das suas pregações de que não existe cristianismo sem oração e que não há vida cristã e nem igrejas vivas sem oração. Olha, são afirmações bem fortes, não é verdade? Ele também continua na sua pregação dizendo que não há famílias fortes sem oração e não há nenhum poder espiritual sem oração. Então, a gente percebe a importância da oração no bom andamento da nossa vida cristã, da nossa vida familiar e principalmente da nossa vida espiritual, o meu relacionamento, eu e Deus. Portanto, o ingrediente que a gente falou lá no começo é a nossa fé. Fé naquilo que Deus é, fé naquilo que Deus pode, fé naquilo que Deus faz e fará. O crente maduro, ele vive pela fé. A palavra de Deus diz isso, né? Que nós vivemos pela fé. E a fé, ela faz a gente experimentar a ação de Deus. Mesmo antes da ação estar elaborada, pronta, nós já experimentamos pela fé o descanso de saber isso está na mão de Deus. Eu já entreguei na mão de Deus e Deus fará o melhor, né? Para mim, para minha família, para os meus filhos, para o meu serviço, para a pessoa que eu estou intercedendo. Então, a importância de entender que o comando está na mão de Deus. Nada foge ao poder, ao querer de Deus. E muitas vezes a gente se desespera porque a gente perde essa visão daquilo que é uma verdade absoluta, que é Deus tem poder sobre tudo, sobre todos, sobre todas as situações. Não pense você que nós estamos vivendo esses dias maus de pandemia porque a coisa fugiu do controle. Pode ter fugido do meu e do seu controle, mas jamais do controle do Deus Todo-Poderoso. Não tenha dúvida disso. Então, o nosso versículo-chave, né, desses estudos, que é orar sem cessar, é isso mesmo, é orar sem cessar. Orar sim, orar muito,
é perseverar, é guardar a fé, é ter certeza da bênção, é lembrar das promessas, é lutar com Deus, assim como Jacó, né? Jacó, naquela passagem tão linda, ele lá no vale de Jaboque, ele começa a lutar. E ele luta até a exaustão. E quando vai amanhecendo o dia, então Deus fala para ele, eu já vou embora. Porque já ia clarear o dia. E Jacó então segura e diz, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E algumas situações da vida a gente tem que lutar e clamar pela bênção de Deus e pedir, não me deixes antes de me abençoar. E muitas vezes a gente é tão fraquinho, né? A gente desanima na primeira batalha e a gente não se acha digno, e digno nós não somos mesmo, mas pela misericórdia, pelo amor de Deus, é que Ele nos responde e nos abençoa, e pelos méritos de Jesus, né? Porque nós sabemos que nós oramos no nome de Jesus, e para honrar tudo aquilo que Jesus fez por nós, né? Dando a sua vida até a sua última gota de sangue, é que Jesus ele venceu tudo, e é por honra dele, né, que nós recebemos aquilo que Deus tem para nós, porque é em nome dele que nós nos achegamos e pedimos coisas ao nosso Deus, pelos méritos dele e não pelos nossos. Então orar não é coisa fácil, orar não é coisa simples. Às vezes a gente acha que orar só para mim é difícil, né? Às vezes a gente está orando, a gente sente incômodo, a gente sente calor, o pensamento vai longe, a gente não consegue, a gente começa a sentir ansiedade, e pouco tempo de oração a gente já acha que é muito, é porque nós não estamos familiarizados, né, com a vida de oração, e precisamos então lutar assim como Jacó. Senhor, não me deixes, eu preciso ser abençoado, né? Que Deus então nos abençoe. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é cheia de orientações sobre a oração, e ore sempre, ore muito, ore sem cessar. Deus te abençoe.